Começa mais um Mais 10 Futebol Clube para falar da final da Copa do Brasil. Essa semana de decisão, né, para Corinthians e Cruzeiro. Vamos conhecer então o campeão da Copa do Brasil. Será que vai ser o Cruzeiro que vai conseguir alcançar o hexacampeonato da Copa do Brasil, o maior campeão da história da Copa do Brasil? Ou o Corinthians vai encostar no Cruzeiro e vai ser tetra? A grande final é nessa quarta-feira, 21h45, Arena Corinthians, Corinthians e Cruzeiro. Vai ser o confronto entre o time de tradição, o time que está ganhando títulos há muito tempo, né? Os últimos 10 anos do Corinthians foram de muitas glórias, e do lado de lá, um Cruzeiro também de muitos títulos e principalmente um time muito copeiro. O que esperar dessa final amanhã? Qual vai ser a estratégia dos dois times? É o que a gente vai falar desse programa de hoje, esse programa especial da final da Copa do Brasil. Não tem outro assunto para falar essa semana, né? Já que o Brasileirão volta só no final de semana, não tem jogos de outros campeonatos. O assunto do momento é a respeito da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. As equipes já estão preparadas para a final. O Corinthians hoje fez um treinamento para a torcida, né? O treino foi aberto para a torcida na Arena Corinthians. A torcida tentou apoiar o time, né? Coisa que deu certo nos últimos jogos decisivos para o Corinthians. É aquela situação, né, cara? O Corinthians pode ter o time mais limitado que for, pode ter o time mais fraco. O Cruzeiro tem no papel um time muito mais forte, a equipe do Cruzeiro. Só que é o Corinthians, cara. O Corinthians tem uma coisa que é muito diferente em relação aos outros clubes do Brasil. Não que puxando sardinha nem nada. Mas o Corinthians em final cresce. É uma coisa de louco. E isso prova nos últimos anos, né? De 2009 pra cá, desde quando o Corinthians caiu pra segunda divisão em 2007, voltou em 2008, o Corinthians ganha títulos consequentemente. É um time que tem uma sina de conseguir vitórias, conseguir títulos, mesmo em situações mais adversas possíveis, né? O time do Corinthians campeão brasileiro do ano passado era um time consideradamente fraco, né? Se a gente for colocar no papel, não era um time muito forte. Só que o cara foi lá. A força da camisa do Corinthians pesou muito para que o Corinthians pudesse ganhar o título do brasileiro do ano passado. Aconteceu no Paulista desse ano, quando o Corinthians era totalmente... tinha perdido o primeiro jogo na Arena para o Palmeiras e conseguiu reverter a situação. O Corinthians é muito forte em final de campeonato, vai forte em busca do tetra, lógico que vem com uma desvantagem por 1-0. Como já disse anteriormente, é um time inferior ao Cruzeiro, não tem peças como o Cruzeiro tem, não tem jogadores tão brilhantes como o Cruzeiro tem, mas o Corinthians vai forte em busca do tetra e mais um título para a história do Corinthians aí. Já falando do lado do cruzeirense, o Cruzeiro tem essa vantagem de 1-0, que é uma vantagem considerável. A gente leva em consideração que o Cruzeiro, por ter uma melhor equipe, por ter um trabalho de 2 anos já com o Mano Menezes, tem sim um certo favoritismo, a gente não pode descartar isso. O Cruzeiro entra em campo como favorito para ganhar a Copa do Brasil, tem uma vantagem mínima, não pode ficar em cima dessa vantagem, até porque o Cruzeiro sabe que vai encontrar um time que vai precisar sair para o jogo, porque o Corinthians precisa do resultado. E esse esquema do Corinthians sair para o jogo, o Corinthians sempre esperou o adversário, né? Então vai ser diferente. Foi o que o Mano falou na entrevista coletiva depois do primeiro jogo da final. O Corinthians vai ter que sair para o jogo. E isso é a grande oportunidade para o Cruzeiro tentar matar a partida. E eu penso da seguinte forma: se o Cruzeiro sair na frente, vai dificultar muito para o Corinthians tentar fazer 3 gols no jogo. Pode até fazer virar a partida, levar o jogo para os pênaltis, mas é uma situação bem corriqueira. O Cruzeiro chegou em São Paulo hoje, trouxe 2 ônibus com comissão técnica, jogadores. O Cruzeiro está muito confiante no título. Foi o time que eliminou 2 paulistas ao decorrer do campeonato, né? O Cruzeiro tirou o Palmeiras e tirou o Santos. Vamos ver o que vai acontecer, gente. É uma final imprevisível, né? O Cruzeiro, de fato, de certa forma, é favorito por ter uma vantagem por 1-0. Mas vai ser aquele jogo muito legal de se acompanhar, uma final de Copa do Brasil bem interessante. De um lado, Mano Menezes, o Cruzeiro de Thiago Neves, não sabe se ainda vai ter o Arrascaeta, provavelmente não, porque o Arrascaeta estava jogando pela seleção do Uruguai contra o Japão no episódio de terça-feira. Mas tem um time que tem Robinho, tem Dedé, baita zagueiro, um dos melhores zagueiros do Brasil. E do lado corintiano, vamos ter então Jadson, Monteiro Romero, pra gente conhecer quem vai ser o campeão da Copa do Brasil de 2018. Vai pintar o Hexa? Vai pintar um Tetra? É a pergunta que não quer calar, né? Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil de 2018? Uma coisa importante, galera, essa final é uma final bem diferente, porque reúne 2 times mais vitoriosos em relação a competições nacionais. Tanto o Corinthians como o Cruzeiro venceram 6 competições nacionais nos últimos 18 anos, de 2000 para cá. O Corinthians conseguiu 4 campeonatos brasileiros nesse período, né? 2005, 2011, 2015 e 2017. Já o Cruzeiro é tricampeão brasileiro, tem conquistas de 2003, 2013 e 2014. Foram as Copas do Brasil, né? O Cruzeiro ganhou em 2003 e em 2017.
E o Corinthians conseguiu também o título da Copa do Brasil de 2002 e 2009. Então, cada um deles tem 6 títulos nacionais. Ou seja, são times que têm estrela de campeões. São equipes que são muito consagradas, conseguem muitos títulos e podem alcançar a soberania, né? Se o Cruzeiro vencer, além de ser o maior campeão da Copa do Brasil, vai passar o Grêmio, vai chegar a 6 conquistas, pode ser o maior campeão nacional em competições brasileiras, a conseguir o seu 7º título. E o Corinthians vai coroar mais uma vez, mais um ano, né? Já tem o Campeonato Paulista que venceu esse ano, sai a Copa do Brasil, vai chegar ao Tetra, vai encostar em Cruzeiro e Grêmio, então vai conseguir a 7ª maior conquista do clube paulista. Aliás, é o time que conquistou 21 títulos nos últimos 20 anos. De 2000 para cá, o Corinthians consegue títulos todo ano praticamente. Então, é uma final que promete muito. Tem que vocês aí que estão vendo o vídeo no canal deixassem a sua opinião a respeito da final, né? O Max já disse que a opinião dele é que o Cruzeiro seja que vai ser campeão. Eu estou na dúvida, na minha opinião, eu estou meio assim em relação a quem vai ser o campeão. Já disse e volto a repetir, para mim o Cruzeiro é favorito. Mas eu vou dar meu palpite, eu acho que o Corinthians será campeão da Copa do Brasil de 2018 por jogar em casa, por ter a atmosfera do lado do Corinthians, essa tradição do Corinthians, não descartando que o Cruzeiro é muito copeiro nesse tipo de competição. Mas acho que o fator casa vai pensar um pouco do lado do Corinthians. Logicamente, se o Cruzeiro for campeão não vai ser nada normal, dentro dos padrões de favoritismo do Cruzeiro é algo bem interessante. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Vai depender muito de como os times vão entrar em campo. Será que o Corinthians vai ter coragem de atacar o Cruzeiro? Será que o Corinthians vai ser um pouco mais cauteloso? Será que o Cruzeiro vai esperar o Corinthians atacar mesmo ou vai atacar o Corinthians? São coisas que a gente vai tentar entender, né? Qual que será que vai ser a arma do Mano Menezes contra o Jair Ventura? O Jair Ventura que mal chegou no Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil. E o Mano Menezes já está com um trabalho de 2 anos à frente do Cruzeiro. Galera, vai ser uma final sensacional. E tudo a respeito da final da Copa do Brasil, de quem levou a taça, vai estar tudo no canal dos próximos vídeos. Uma homenagem para o campeão da Copa do Brasil no próximo vídeo, com hino, com tudo mais. A campanha do campeão. E muito mais. Galera, esse é o Mais 10 Futebol Clube, falando um pouco da final da Copa do Brasil de 2018, porque nessa quarta-feira vamos conhecer o campeão Corinthians e Cruzeiro. Será que vai dar o copeiro Cruzeiro, ex-campeão? Vai dar o Corinthians, tetra, tradicional, cheio de títulos nos últimos anos, campeão praticamente todo ano? Deixe seus palpites, se inscrevam no canal, deixe aquele joinha maroto, compartilhe o vídeo. Esse é o Mais 10 Futebol Clube, até a próxima e boa final da Copa do Brasil para todos. Até a próxima, esse foi o Mais 10 Futebol Clube. Tchau, tchau.